Olá, professor Chiquinho, mais uma vez aqui para lhe ajudar a adquirir um pouco mais de conhecimentos em matemática. E o nosso assunto de hoje são as funções de primeiro e segundo grau. Esse vídeo vai ficar um pouco longo porque o objetivo principal é explicar o material teórico para os meus alunos da Faculdade Flamingo, esse material que já está lá no portal. Então vai ser um vídeo um pouco longo, mas é claro que ele serve para o público em geral, não só para os meus alunos, porque matemática é para todo mundo, né? Então vamos ver o nosso assunto de hoje. Vamos começar, vamos mostrar aqui na tela o nosso arquivo, onde nós vamos trabalhar. Deixa eu deixar na posição para eu poder navegar aqui. Ok. Então tá aqui, ó. Eu vou começar mostrando uma situação assim. Eu tenho um cubo e o volume desse cubo depende do comprimento de cada aresta. A gente sabe que o volume de um cubo é essa aresta vezes essa. E então eu criei essa tabela aqui, assumindo esses valores aqui, o valor das arestas, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, para 1 centímetro, o volume é 1 centímetro cúbico. Para 2 centímetros, é 8 centímetros cúbicos. Para 3 centímetros, 27 centímetros cúbicos. E assim vai. Então, aproveitando essa tabela, nós vamos criar agora aqui dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B, onde o conjunto A são os elementos, são os valores das medidas da aresta, das arestas, e o B é o valor dos volumes. Essa aqui é uma situação que a gente indica como função, né? E para que seja realmente uma função, não pode sobrar nenhum elemento de A, né? E todos, que são essas duas observações que eu já tenho aqui, né? Então, para ser uma função, é necessário que todos os elementos de A estejam relacionados, associados a elementos de B. E a outra condição é que cada elemento de A está associado a um único elemento de B. Ou seja, no conjunto A não pode sobrar nenhum dos elementos. E também no conjunto B, cada elemento de A vai se relacionar com um único elemento de B. Eu não posso ter um elemento de A se relacionando ao mesmo tempo com dois elementos de B. Ok? Então, isso aí não representa uma função. Então, esse exemplo aqui está mostrando bem isso aqui, né? 1 com 1, 2 com 8, 3 com 27, 4 com 64 e 5 com 125. E assim vai. E a gente lê assim, F de A em B. E, considerando x a medida da aresta do cubo e y seu volume, podemos escrever a fórmula matemática ou lei de formação dessa função como sendo y ou f de x, y ao cubo ou também f de x ao cubo. E agora nós vamos utilizar essa formulinha já colocando um valor para a aresta do x. Vamos supor que a aresta do cubo. Vamos supor que a aresta do cubo tem 6 centímetros. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular f de 6. F de 6 quer dizer que estou atribuindo 6 centímetros para a aresta do cubo. Então, como que vai ficar? É 6 centímetros ao cubo. 6 centímetros é 216, 6 centímetros ao cubo é 216 e centímetro ao cubo é como a gente escreve do jeito que está aqui. Ok? Então, vamos falar agora da função do primeiro grau, que essa aqui também já é uma função do primeiro grau, mas nós vamos estender mais algumas situações aqui. Então, iniciaremos nossos estudos supondo que o segmento EF se movimenta sobre o segmento AB. Então, nós vamos ver essa situação aqui. Ó. Aqui, vamos supor que eu tenho uma cortina e a quantidade de luz que vai entrar na minha sala vai depender da largura, né, desse espaço de x aqui, né, dessa distância de D e E, ou seja, o valor de x. Então, essa iluminação vai depender do valor de x. Se eu abrir todo o x, vai tampar a janela, então não vai entrar iluminação nenhuma. Então, se eu deixar totalmente aberta, aí entra a iluminação total. E aí a gente vai estudar assim, ó. Para x igual a 1, como é que fica? Porque eu tenho a minha função aqui, y igual a f de x. Então,
Se o x é 1, fica 5 vezes 1, né? Porque essa distância aqui é de 5 centímetros. Para x igual a 2, 5 vezes 2, que vai dar 10 centímetros. E assim vai. Então, essa é uma forma da gente explicar uma variável, né? Como se lê uma variável de uma função. E as funções polinomiais do primeiro grau. Então, vamos supor, eu tenho aqui um retângulo, já dei até valores aqui para esses dois lados, né, que é 3 e 3, e nós vamos saber, procurar quanto que é o perímetro desse retângulo. O que é o perímetro de uma figura? É a gente percorrer toda a extensão da figura, né? Então, eu estou aqui nesse ponto, ando 3, depois vou para esse ando x, ando mais 3 e ando mais x. Ou seja, o y, né, o perímetro desse retângulo é 2x mais 6. Ok? Vamos para outra situação. A distância percorrida por um automóvel com velocidade constante de 50 km por hora em relação ao tempo t, do percurso, né? Então, a fórmula matemática é: a distância vai depender do tempo. Tem a velocidade, que está assumindo aqui que seja velocidade constante, e vezes o tempo. Então, essa é a fórmula que descreve essa situação. Outra situação: o volume de água que resta num recipiente de 50 litros completamente cheio e que está sendo esvaziado por uma torneira à razão constante de 4 litros por minuto. Aqui não é razão, aqui é vazão, né? A vazão constante. A vazão constante de 4 litros por minuto. A fórmula fica assim: o volume é igual a 50 menos 4 vezes T. Ou, melhorando a escrita, a gente escreve assim: volume igual a menos 4T mais 50. Então, observe essas três situações que eu mostrei agora. O y igual a 2x mais 6, o d igual a 50t e o v, que é o volume, é menos 4t vezes 50. Essas são funções polinomiais do segundo grau. E ela é representada dessa forma aqui, né? Y igual a ax mais b. Ou eu também poderia escrever f de x igual a ax mais b. Onde nós temos que já ter isso decorado, já ter isso pronto na nossa mente. O a vai ser sempre o coeficiente do x e o b é o termo independente. Ok? Então, nesse caso aqui, ó, se o a é o coeficiente do x, como é que fica nas três situações anteriores? No nosso caso aqui, ó, o y igual a 2x mais 6. Isso quer dizer que o nosso a é 2 e o b é 6. E para a questão da distância, 50 vezes t, o nosso a é 50 e b é 0, porque eu não tenho um termo independente nessa função aqui. E no caso do volume, o a é menos 4, sempre levando em conta o sinal do coeficiente. O a é menos 4 e o b é 50. Então, isso é coisas que a gente deve já ter preparado na nossa mente, porque pode ser uma pergunta de prova, uma pergunta de vestibular, uma pergunta de concurso, dada a função, quais são os valores de A e B. Então, é só você saber, não precisa fazer conta nenhuma, certo? Vamos seguir em frente. Vejamos agora como duas grandezas se relacionam, caracterizando uma função, né? Nós já vimos lá no início com o cubo, mas vamos agora mostrar mais detalhadamente aqui. Então, por exemplo, ó, a tabela mostra as distâncias percorridas por um ciclista que mantém sempre a mesma velocidade de 18 km por hora. Então, criamos aqui a tabela e temos aqui, ó, 1 hora, 1,5, 2 horas, 2,5 e 3 horas. E a distância para cada uma dessas, ó, em 1 hora, se ele está em 18 km por hora, em 1 hora ele anda 18 km, em 1,5 27, em 2, 36, e assim vai, né? Então, chamando o tempo de t e a distância percorrida de d, qual a fórmula matemática que relaciona essas duas grandezas? Eu vou pedir para você prestar bem atenção aqui no que eu vou fazer, porque eu vou deixar alguns exercícios
para você seguir esse mesmo raciocínio e você fazer sozinho, tá bom? Em casa. Então, depois, o item B. Qual a distância percorrida pelo ciclista em 4 horas? O item C. Em quanto tempo ele percorrerá 63 quilômetros? Então, vamos lá. Ó. Dividindo-se as distâncias pelos seus respectivos tempos, obtemos um valor constante igual a 18. Então, isso quer dizer que a distância percorrida é 18t. Então, o item A está aqui, ó, dividindo a distância, pode ver, 18 por 1, 27 por 1,5, 36 por 2, sempre vamos encontrar 18. Então, a fórmula matemática é essa, D igual a 18t. Agora, o item B. Uma vez que temos o tempo, é só substituí-lo na fórmula. Quer dizer, o item B está pedindo qual é a distância percorrida em 4 horas. Então, eu já tenho aqui a fórmula, não é isso? Ó, D igual a 18t. 18 vezes 4, 72 horas. Então, em 4 horas, ele vai percorrer 72 horas. E agora o item C. Neste caso, temos a distância e queremos saber qual foi o tempo gasto para percorrer a distância. Então, ó, qual é a distância que está pedindo? 63 quilômetros. Está pedindo em quanto tempo ele vai percorrer 63 quilômetros. Então, agora, a gente utiliza a fórmula e vamos fazer passagem matemática. Então, D é igual a 18t. O D eu já sei que vou isolar o T agora, né? Então, eu faço D dividido por 18. Estou isolando o T. D dividido por 18. E eu já sei que o D é 63, que é a distância que ele percorreu. E queremos saber em quanto tempo. Então, 63 dividido por 18 vai dar 3,5 horas. Ok? Molhar a garganta um pouquinho. Segundo, numa corrida de táxi é cobrada uma taxa fixa de R$3, que no caso aqui corresponde à bandeirada, né? Mais R$ 2,50 por quilômetro rodado. Que fórmula matemática relaciona o valor a pagar, o Y, né? O valor a pagar a gente vai chamar de Y, com a quilometragem percorrida. Se um passageiro percorrer 10 km no táxi, qual o valor a pagar? Se um passageiro pagou R$ 23 numa corrida, qual a distância percorrida pelo táxi? Ok? Então, vamos fazer esse aqui. Então, fica assim, ó. Nesse caso, temos um valor fixo, né, que é a bandeirada. Aliás, dois valores fixos, né, que é o valor cobrado por quilômetro rodado e a bandeirada, que é de R$3. E aqui o que varia é o X, que é a distância percorrida, né? Então, a fórmula matemática que está pedindo lá no item B, no item A, é esse aqui, Y igual a 2,5x mais 3. Acabou. Temos isso aí, agora é só responder o item B e C, né? O que nós precisamos entender é exatamente isso. Ó. O Y é igual a quilômetro rodado, o valor do quilômetro rodado, e o X são os quilômetros rodados. E o 3 é a bandeirada, que é o valor fixo. Então, se você entrou no táxi, já vai pagar R$3, mesmo que depois você se arrependa. Não, eu esqueci alguma coisa lá na minha casa, eu preciso voltar lá. Depois eu vou com você. Aí, mas o motorista vai dizer, não, mas eu já baixei o meu taxímetro, então você vai me pagar a bandeirada, que é R$3. Tá certo? Isso, se por acaso acontecer, né? Mas eu só estou explicando isso aqui, né? Que é esse valor fixo. Ok, como o passageiro percorreu 10 km, substituindo na fórmula, fica, né? Ó, no lugar do X eu vou colocar 10, porque ele percorreu 10 km. Então fica Y igual a 2,50 vezes 10 mais 3. Aqui a gente faz primeiro a multiplicação e depois a soma. Então vai ficar 2,5 vezes 10 dá 25. 25 mais 3, 28. Ou seja, o passageiro pagará R$28. Agora temos o valor da corrida e queremos saber a distância percorrida. Para isso fazemos isso aqui, utilizamos a expressão, né? Y igual a 2,5x mais 3. Agora nós já temos
o valor da corrida, né? Então, quanto que ele pagou, agora temos o valor da corrida, que é os R$ 28, e queremos saber quanto ele percorreu. Então, nós vamos fazer aqui, ó, os R$ 28, né, ó, utilizando a fórmula aqui, y igual a 2,5x mais 3. Então, agora nós temos o 23, que é o valor da corrida, 23 igual a 2,5x mais 3. Esse mais 3 eu passo para o outro lado, fica subtraindo, né? Então, vai ficar assim, que 23 menos 3 sobra 20. Então, vai ficar aqui 2,5x é igual a 20 sobre 2,5. Estou fazendo a passagem matemática aqui. Estou isolando o x. Então, vai ficar aqui o x é igual a 20, né? Porque é 23 menos 3. Vai ficar 20 sobre 2,5, que vai dar 8. Ok? Isso quer dizer que esse passageiro percorreu 8 quilômetros. Tá bom? Agora é o que eu falei para vocês agora há pouco, né? Eu vou deixar esses exercícios, siga esse raciocínio aí que você tem condições de fazer, né? Qual a grandeza que está em função da outra, escreva a fórmula que relaciona o preço do tapete e sua área, né? Porque aqui nós estamos falando do preço de um tapete em função da área, né? Em metro quadrado, ok? E o 2 aqui, o perímetro de um quadrado é função da medida do seu lado. Está perguntando, o perímetro de um quadrado é função da medida do seu lado? Se a resposta for positiva, escreva a sentença matemática que associa a medida x do lado do quadrado ao seu perímetro. Então, nós já sabemos o que é um perímetro e nós sabemos que um quadrado tem os 4 lados iguais. Então, é só agora, pensando assim, escrever a fórmula que determina o valor do perímetro. Outra situação aqui, ó. Um vendedor recebe mensalmente um salário composto por duas partes. Uma parte fixa no valor de R$ 750 e uma parte variável que corresponde a uma comissão de 0,9% do total de vendas que ele fez durante o mês. Então, aqui agora é só você montar, seguindo aquele raciocínio lá, a parte fixa e a parte variável. Então, agora, pensando nisso, escreva a função que representa o salário do vendedor, né? E considerando que num determinado mês, no item B, calcule o salário que o vendedor, sabendo que num determinado mês ele vendeu R$ 60 mil. Qual é o salário dele nesse mês? E considerando que num determinado mês o salário dele foi 1.380, quanto ele vendeu durante esse mês? Tá bom? Vamos para o 4. Uma fábrica de bolsas tem um custo fixo mensal de R$ 5. Cada bolsa fabricada custa 25 e é vendida por 45. Para que essa fábrica tenha um lucro mensal de R$ 4.000, ela deverá fabricar e vender mensalmente X bolsas. Qual é o valor de X? Quantas bolsas ela deve fabricar e vender mensalmente para ter um lucro de R$ 4.000? Lembre que aqui ó, ela tem um custo de 25 para fabricar, fora o custo fixo. Esse custo fixo, ela já tem esse custo fixo agora. Agora, o que eu estou chamando a atenção é aqui, ó, é 25, que é de matéria-prima, mas vende por 50, ou por 45. Então, aqui sobra 20, né? Então, é baseado nesses 20 que você vai calcular o valor de quantas bolsas ela deve fabricar, tá bom? E agora nós vamos ver os gráficos da função polinomial do primeiro grau, ou também chamada de função afim. Eu não falei lá no começo, mas toda função do primeiro grau também é chamada de função afim. Então, ó, como é que a gente vai construir os gráficos? Vamos dar valores aí para x. Vamos supor que eu tenho essa função aqui, ó, f de x igual a 2x mais 1. Então, agora eu vou dar valores, apenas dois valores, né? Então, eu vou dizer que o x vale 2 e o y vale o primeiro x vale 2 e o segundo x vale 3. Aí eu vou colocar na função. A função está aqui, ó, 2x mais 1.
E quanto que é o valor de f de x? Então vai ficar 2 vezes 2 mais 1, que é igual a 5. E 2 vezes 3, que é 6, mais 1 dá 7. Então está aqui, a gente pega os dois pontos, ó, para x igual a 2, ó, então nós temos que o y é 5. Para x igual a 3, o y é 7. Então a gente marca esses dois pontos no plano cartesiano e depois traça a reta. E veja que essa função é crescente, ó, a reta vai crescendo. E uma coisa que é bom observar aqui é o seguinte: a reta sempre vai cortar o eixo y no valor do termo independente. Veja aqui, ó, o termo independente é 1. Então, a reta está cortando o eixo y no 1. Se fosse 2x mais 2, essa reta ia cortar o eixo y aqui no 2 e assim sucessivamente. Ok? Então, vamos agora para a outra situação. Agora é menos 2x mais 1. Então, agora, nesse caso, nós vamos usar os mesmos valores, 2 e 3, e colocar na fórmula. Então, vai ficar menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 mais 1 dá menos 3. E para x igual a 3, menos 2 vezes 3 dá menos 6. Mais 1 dá menos 5. Então, veja que agora, ó, essa função é decrescente. Isso por quê? Porque o coeficiente do x é negativo. O coeficiente do x sendo negativo, a função é decrescente. E é só plotar o gráfico que a gente já vê. Nem precisa decorar isso, né? É só plotar o gráfico que a gente já vê, né? Quando o x é 2, o y deu quanto? Deu menos 3, ó, aqui embaixo. Aqui nós temos a origem dos eixos. No x, a direita é positiva, a esquerda é negativa. E no y, para cima é positivo e para baixo é negativo. Então, no caso aqui, ó, quando x é 2, o y vale menos 3. Quando o x é 3, o y vale menos 5. Então, está aqui. E essa função é decrescente. E veja que ela corta o eixo y também lá no 1. Ó, veja que ela cortou no 1, que aqui, a partir daqui já é positivo, né? Então, novamente, ela corta não importa se ela é crescente ou decrescente, ela vai sempre cortar o eixo y no valor do independente. Ok? Então, deixar agora para você. Mediante essa pequena introdução teórica, construa os gráficos de f de x igual a x mais 3 e f de x igual a 2x. Bem fácilzinho, né? Seguindo em frente agora, vamos começar a nossa função polinomial do segundo grau. Então, observe as seguintes situações de problema. A primeira delas é essa aqui, né? O gerente de uma linha de produção de uma indústria de produtos eletrônicos precisa isolar uma área da fábrica para segregar aparelhos que saem defeituosos do processo produtivo. Isso é uma imposição das normas, né, da norma ISO 9000, que é para evitar de sair produto defeituoso junto com os produtos bons. Então, veja que aqui nós já temos uma situação que eu gosto de mostrar isso aqui, porque muitas vezes o aluno fala, para que eu vou precisar disso? Eu não preciso saber disso. Está aqui, ó, você administra uma linha de produção, você precisa segregar aparelhos, então está aqui, você precisa saber montar essa função, né? Então, ó, ele vai aproveitar essa parede, uma parede do galpão, para criar essa área. E ele vai fazer dessa forma aqui, né? Criar um retângulo, onde esse lado aqui ele chamou de x, esse de y e esse aqui de x. Então, agora nós vamos calcular essa área e queremos que seja uma área máxima, né? Porque na nossa vida, a gente está sempre procurando otimizar tudo na nossa vida, né? Ou otimizar os lucros, ou minimizar. Otimizar quer dizer maximizar ou minimizar. Se eu quero lucro, eu quero o máximo lucro. Se é prejuízo, eu quero mínimo prejuízo, mínimo desperdício. Tudo vai depender do que a gente está trabalhando, né? Então, aqui eu quero criar uma área, eu disponho de 60 metros quadrados, 60 metros de tela, e quero ver qual é a área. Aí você pode me perguntar, professor, mas se eu tenho um retângulo, eu já tenho 60 metros, não, de qualquer forma que eu fizer, não vai dar sempre a mesma área? Não vai dar, você vai já ver
o que vai acontecer. Então, ó, eu tenho aqui a quantidade de tela, que é 2x, ó, 2x mais y igual a 60. E eu vou isolar, porque como nós vamos ficar com uma função só, uma equação só, eu não posso ter duas variáveis. Então temos que ficar com uma variável só, porque é uma única equação que eu estou utilizando. E essa equação é exatamente o valor da área, né? Então, ó, então eu vou isolar o y aqui, porque eu vou calcular a área em função de x. Então eu vou isolar o y e como é que fica? Vai ficar o 60 menos 2x, né? O 2x está positivo, eu passo para o outro lado negativo. Então menos 2x. Então eu vou chamar isso aqui de equação 1. Agora, o cálculo da área, como que é? A área é o x vezes y, né? Ó, a área do retângulo é o x vezes y. Agora eu tenho a equação 2. E eu preciso agora substituir a equação 2 a equação 1 na equação 2. Então, como é que vai ficar? A minha área vai ficar igual a x vezes y. Mas quem é o y para nós? O y, ó, é 60 menos 2x. Então, a área é x vezes y. E o y é 60 menos 2x. Agora eu aplico a distributiva aqui, ó, vai ficar x vezes 60, vai ficar 60x, e x vezes menos 2x vai ficar menos 2x ao quadrado. Aí eu já escrevo rearrumo aqui a equação para ficar assim. A área vai ser igual a menos 2x quadrado mais 60. Então agora, como que fica a nossa função? F de x é igual a menos 2x quadrado mais 60. Então agora nós vamos ver que valores de x vai dar essa área máxima, porque tudo vai depender do valor do x para encontrar essa área. E nós vamos começar resolvendo, vamos igualar a zero aqui e resolver pelo Bhaskara, para a gente encontrar as raízes dessa equação, né? Então, resolvendo pelo Bhaskara, vamos fazer que o delta é igual a b quadrado menos 4ac. Isso aqui é uma coisa que você deve se lembrar de quando resolvemos a equação de segundo grau, né? Então, só que nesse caso aqui, ó, eu não tenho o c, né? Eu não tenho o c, porque como que é uma equação de segundo grau? É ax quadrado mais bx mais c, que eu vou já mostrar aqui um pouquinho mais na frente. E aqui eu não tenho o c. Então, para nós, o c é zero, ou seja, todo esse membro aqui da equação vai ser zero, porque estou multiplicando 4 vezes a vezes zero. Então, o nosso delta simplesmente vai ser o b ao quadrado. Ok? Então, vai ficar assim, ó. Olha aqui nós plotando o nosso gráfico. Então, o delta é igual a 60 ao quadrado, né? Porque o delta é somente o b ao quadrado. Então, agora vamos calcular o x, né? Pelo Bhaskara. Quem é o primeiro? O x é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Aqui nós precisamos saber quem é o a, quem é o b e quem é o c. No caso aqui, o a é menos 2, o b é 60 e o c é 0. Né? Então, como é que fica? Eu tenho aqui a raiz de delta, então vai ficar, o x1 vai ser menos 60 mais 60 dividido por menos 4, porque é sobre 2a. E quem é o A? O A é menos 2, ó. O A é menos 2. Então, 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Então, vai ficar aqui menos, no caso aqui, menos 60 mais 60 dividido por menos 4 vai dar 0, né? Porque vai ficar 0, menos 60 mais 60 vai dar 0. Então, e o x2 quem que é? É o menos 60. Agora vamos utilizar o sinal de menos, né? Na primeira eu utilizei o sinal de mais. Agora eu vou utilizar o sinal de menos. Então, vai ficar menos 60 dá menos 120. E dividido por menos 4, que vai dar 30. Então, isso quer dizer que as raízes dessa equação é 0 e 30. Ou seja, ó, a função, a reta corta o eixo x no 0 e no 30. Corta o eixo x no 0 e no 30. Mas, o que nós queremos saber agora é qual é a área máxima. Qual é a área máxima? Então, ó, analisando a curva da função, concluímos que para x igual a 0 e 30 metros, a área é zero. Porém, entre esses dois valores, existem infinitos valores que geram infinitos valores de áreas. Porém, queremos saber qual é o valor máximo.
e pela análise da parábola, percebe-se que o vértice da parábola é o ponto de máximo dessa curva, ou seja, o x do vértice que gera a área máxima e o y do vértice é a área, né? Então, ó, veja aqui, numa parábola, o vértice divide a área em duas partes iguais. Então, se eu traçar uma reta daqui do vértice perpendicular ao eixo x, eu vou ver que vai chegar em 15 metros. Então, 15 metros é o valor do x, né? Eu colocando 15 aqui no valor do x, é o que gera a área máxima. Então, está aqui, é o x que gera a área máxima. Mas quanto que é essa área máxima? Agora, nós também podemos encontrar o x do vértice. Aqui eu só fiz supondo aqui, né? Estou traçando uma perpendicular aqui, que eu vou chegar no 15. Mas, para achar o x do vértice, nós temos essa função, que é menos b sobre 2a. Novamente, menos b. O b é positivo, né? 60, o b é positivo, mas como na fórmula é menos b, então vai ficar menos 60 sobre 2 vezes menos 2, que vai dar a mesma coisa, né? Menos 60 sobre menos 4, que dá a 15. Então, aí está confirmado, é o x que gera a área máxima, é 15 metros. Aí agora, se a gente colocar esse valor na nossa função, né? Então vamos colocar 15 na nossa função. Como é que fica? O f de 15, né? Porque eu estou trabalhando com 15 metros, é menos 2 vezes 15 ao quadrado, mais 60 vezes 15. Então, fazendo essa continha, nós vamos encontrar 450 metros quadrados. Agora, nós também podemos calcular essa área, determinar essa área, calculando o y do vértice, porque o y do vértice, ó, veja aqui, ó, o y do vértice é a área máxima, né, ó, que é o eixo da área. Então, aqui é a área máxima. Veja aqui que se eu colocar 5 para o x, ó, ela intercepta a curva aqui, ó, quanto seria essa área? Se 10, seria essa aqui. Então, quando chega no 15, aqui é o máximo mesmo. Se eu aumentar para 20, ó, já vai diminuir de novo. Para 25, diminui mais ainda. Ou seja, então tem um ponto de máximo nessa curva, que é o que nós estamos procurando. E o y do vértice é esse valor. E vamos então calcular o y do vértice, que é o menos delta sobre 4a. Menos delta sobre 4a. O nosso delta deu 3.600. Então, o y do vértice é menos 3.600 sobre 4 vezes menos 2, que dá 8. E fazendo essa continha, vai dar 450 metros quadrados, como nós já vimos lá em cima. Ok? Agora, vamos ver uma outra situação. Um muro com 6 metros de comprimento será aproveitado como parte de um dos lados de um cercado retangular para que o criador precisa construir. Para completar o contorno do cercado, o criador usará 34 metros de cerca. Então, ó, eu tenho esse muro, esse pedacinho que mede 6 metros, e eu tenho agora 34 metros para eu completar o meu quadrado aqui, né? O meu retângulo, né? O meu cercado, vamos dizer assim. Então, eu vou chamar esse lado aqui de x, esse de y, e se esse lado aqui, esse pedacinho daqui até aqui é x, isso quer dizer que no total é x mais 6, ou seja, esse lado aqui é x mais 6. Então, eu tenho x, y, x mais 6 e y. E agora nós vamos começar a trabalhar para chegar na nossa função. Então, representamos a situação acima, como o criador usará 34 metros, teremos assim: x mais y mais x mais 6 mais y mais 6, nós temos 34. Então, vai ficar 2x mais y é igual, ó, fazendo a passagem aqui, trazendo esse 6 para o outro lado, que vai subtrair aqui. Então, vai ficar que 2x mais 2y é igual a 28. Aí, agora, eu divido tudo por 2 para facilitar a nossa conta. Vai ficar x mais y igual a 14. Dividir por 2 e por 2. X mais y igual a 14. Então, agora vai ficar
eu vou isolar o y, do mesmo jeito que fiz no anterior, eu isolo o y, vai ficar que o y é igual a 14 menos x. É a equação 1. A área do cercado é igual ao x vezes y, né? O x mais 6 vezes y, equação 2. Então, substituindo 1 em 2, vai ficar assim, ó. X mais 6 vezes 14 menos x, porque o nosso y é 14 menos x, vai ficar 14x menos, aplicando a distributiva aqui agora, né? Aplicando a distributiva, vai ficar 14x menos x ao quadrado mais 84 menos 6. Rearrumando, reagrupando tudo isso aqui, vai ficar menos x ao quadrado mais 8x mais 84. Essa é a função polinomial do segundo grau que nós construímos a partir dessa situação. Ok? Então, vamos seguir aqui, ó. Os alunos de uma escola fretaram para sua viagem de formatura um avião com capacidade para 200 pessoas. Cada estudante comprometeu-se a pagar R$ 210 caso o avião ficasse totalmente cheio. Caso o avião não ficasse cheio, então cada aluno pagaria um adicional de R$ 1,70 por lugar vazio. Qual a fórmula matemática da receita em função do número X de alunos? Ok? Então, nós vamos fazer assim, o número os lugares ocupados vamos chamar de X. E os lugares vazios de 200 menos X, né? Porque são 200 alunos, né? 200 menos X. E o preço por aluno vai ficar, então, 210 mais 1,70, que multiplica vezes a quantidade, né? Que é 200 menos X. Então, fazendo essa continha aqui, aplicando a distributiva, fazendo os cálculos, nós vamos encontrar 550 menos 1,70x. Então, fica assim, que a receita é igual ao preço da passagem multiplicada pelo número de alunos. Para x alunos, ela é igual a. Então, fica assim, a receita é x vezes o que nós tivemos aqui em cima, vai ficar 550 menos 1,70x. Aí, aplicando a distributiva aqui e rearrumando, vai ficar assim, a receita vai ser igual a menos 1,70x ao quadrado mais 550x. Então, que a gente queria mostrar aqui é só que montamos a nossa função polinomial do segundo grau. Então, agora aqui vai depender da quantidade de alunos. Qual vai ser a receita? Depende da quantidade de alunos. Então, aquilo que eu falei agora atrás, chama-se função polinomial do segundo grau, ou também função quadrática, qualquer função de f de r em r, aqui seria dos reais em reais, né? Números reais em reais, dada por a lei que forma da seguinte forma, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, que eu mencionei um pouco atrás, onde a, b e c são coeficientes reais, são números reais, e o a tem que ser diferente de zero, porque se o a for zero, já passa a ser uma equação, é uma função do primeiro grau e não do segundo, né? Então, assim, são funções do segundo grau. F de x igual a 3x² mais 5x mais 10. No nosso caso aqui, o A é 3, o B é 5 e o C é 10. Então, é uma coisa que você precisa saber. Função do primeiro grau, equação do primeiro grau, ax ao quadrado mais bx mais c, onde sempre segue esse padrão. O A é sempre o coeficiente do x ao quadrado, o B o coeficiente do x à primeira potência e o C o termo independente. Então, todas essas aqui são funções. Por que elas são funções do segundo grau? Porque, estão todas x ao quadrado. Agora, aqui, essas aqui de baixo, essa aqui não tem x ao quadrado. Então, é uma função do primeiro grau e não do segundo. E essa aqui, o x está no expoente. Então, não é uma função do segundo grau também, é uma função exponencial. E essa outra aqui, o x está ao cubo. Então, não é uma função do segundo grau, e sim uma função ao cubo, função cúbica. Ok? Molhar a garganta mais uma vez.
descarregar a bateria, que está descarregando a bateria do computador também. Muito bem, vamos seguir em frente então agora. Aqui então temos os exercícios, né? Que eu vou pedir para você fazer também, baseado, aqui já está montado, ó. Não precisa você trabalhar como vai chegar na função, já estou dando a função para você. Então, ó, a receita de uma peça de teatro é função da quantidade de frequentadores dada por f de x igual a menos 3x ao quadrado mais 100x, sendo x a quantidade de frequentadores. Numa determinada sessão, compareceram 220 pessoas. Qual foi a renda dessa sessão? Então, é só você colocar os valores aqui na função e calcular a receita. Qual a imagem do número menos 1 pela função, né? Qual é a imagem? O que é a imagem? Voltando aqui do segundo grau mesmo. Quem é a imagem? A imagem é o y. Então, por exemplo, para o x igual a 15, nosso y é 450, nossa imagem é 450. Se eu for fazer a conta aqui para o x igual a 5, quem é a imagem? Então é só a gente fazer a conta e encontrar a imagem. Então a imagem é o número que está no eixo y. Então, o que está pedindo aqui é a imagem do número menos 1 pela função. Agora, calcule f de 10 e f de 0. O que é calcular f de 10? É colocar no lugar do x, colocar o 10. O f de 0, no lugar do x, colocar o 0. E resolva também a equação para f de x igual a 0. O que quer dizer f de x igual a 0? Aqui no lugar do f de x, eu transformo ela então agora numa equação de segundo grau, que eu igualo a 0 aqui, né? Igualei a 0, então agora eu vou resolver essa equação achando as raízes. Beleza? Vamos então agora para outro tipo de função, que é a função exponencial. Então vamos lá, qual é o conceito, né? Qual é a teoria? Seja A maior que 0 e A diferente de 1, e x um número real, dizemos que f de x igual a elevado a x é uma função exponencial, pois a variável x é o expoente de a. Ou seja, aqui é a nossa incógnita, ou a nossa variável agora está no expoente, então por isso que é uma função exponencial. E nós temos as duas situações. Para a maior que 1, a função é crescente. Para entre 0 e 1, a função é decrescente. Então, vamos entender isso vendo os gráficos, né? Então, ó, nós vamos calcular aqui agora a função f de x elevado a igual a 2 elevado a x. Então, eu tenho a minha função f de x igual a 2 elevado a x. Então, agora eu vou colocar valores para x aqui, né? O x é menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E quando eu faço a continha aqui, se eu pegar 2 e elevar a menos 3, eu vou encontrar 1/8. Se eu elevar a menos 2, vou encontrar 1/4. Se eu elevar a menos 1, eu vou encontrar meio. Se eu elevar a 0, vou encontrar 1. Se eu elevar a 1, 2 e a 2, 4. Ó. O gráfico está mostrando aqui, né? Ó. O x é menos 3, para a esquerda é 3, né? Ó, menos 3. Se é menos 3, agora o y, quem é o y? Eu faço seguindo a retinha aqui, perpendicular ao y. Ó. Então vai dar 1/8. Para o x menos 2, está aqui o x menos 2, vai dar 1/4, ó, vai dar mais ou menos por aqui. E para x igual a menos 1 vai dar meio, ó, vai dar bem entre as duas linhas aqui, que é bem no meio mesmo, né? E para x igual a 0, qualquer número elevado a 0 é igual a 1, ó, e está aqui, ó, bateu no 1 mesmo. Para x igual a 1, o y é 2, ó, 1 e 2. Para x igual a 2, o y é 4. Então está aqui, essa função é crescente. Por quê? Porque o a é maior que 0, né? Então agora nós vamos, maior que 1, desculpe, o a é maior que 1. Agora nós vamos para essa situação onde é menor que 1. Então vai ficar assim, ó, o f é meio elevado a x, né? Ou seja, 0,5 elevado a x. Então, meio elevado a x, vou usar os mesmos valores, aí você vai ver que quando o x é menos 2, ó, menos 2, o y é 4 positivo. Ó.
Quando o y é menos 1, quando o x é menos 1, o y é 2. Ó. O y é 2. E assim vai. Então, essa função é decrescente. Ok? Agora, um pouco de utilização, né? A função exponencial é utilizada para representar diversas situações, tais como crescimento de colônias de bactérias e micro-organismos, crescimento de pessoas infectadas em uma pandemia, como, por exemplo, passamos agora e estamos voltando praticamente, né, na situação da Covid. Então, para a gente calcular a quantidade de pessoas infectadas, segue-se uma função exponencial. Feito também operações financeiras, depreciação de maquinários e equipamentos na indústria, entre outras coisas, né? Vamos fazer alguns exemplos aqui. A depreciação de uma máquina utilizada na produção de produtos eletrônicos é dada pela expressão V de T igual a VC, que multiplica 2 elevado a menos 0,2T, sendo que o VC é o valor de compra e T é o tempo, né, de utilização dessa máquina. Quanto valerá essa máquina após 20 anos de uso, se no momento da compra ela custou R$192 mil? Então agora eu tenho que utilizar essa expressão aqui. Então, primeiramente devemos lembrar que eu preciso transformar essa aqui para ficar um expoente positivo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou numa fração. Quando você inverte a fração, por exemplo, eu tenho 5 terços elevado ao quadrado. Se eu inverto para 3 quintos, ela vai ficar elevado a menos 2. Ou seja, sempre que a gente inverte uma fração, muda o sinal do expoente. Então, no caso aqui, 2 elevado a menos 0,2, eu estou subentendendo que tem um 1 embaixo desse 2 aqui, é uma fração, 2 sobre 1. Ok? Aí eu vou inverter. Então vai ficar 1 sobre 2, só que agora eu troquei o sinal, vai ficar 2 positivo. Então agora, substituindo os valores na expressão, temos que o valor de 20, que é 20 anos, vai ser 192 mil, vezes 1 sobre 2 elevado a 0,2, positivo, né? Porque eu troquei o sinal, porque eu mudei o numerador pelo denominador. Então vai ficar, e 0,2 vezes 20 é igual a 4. Então, V de 20 é igual a 192 vezes 1 sobre 2 a quarta. E 2 a quarta é 16. 2, 4, 8, 16. 2 a quarta é 16. Então, vai ficar assim. V de 20 é igual a 192 dividido por 16, que vai dar 12 mil reais. Ou seja, se eu comprar essa máquina hoje por 192 mil reais e utilizá-la por 20 anos, eu vou ter o valor dela daqui a 20 anos vai custar 12 mil reais, seguindo essa expressão. Ok? Vamos para o segundo exemplo. A quantidade de aparelhos montados numa linha de montagem segue a expressão Q de T igual a 10 vezes 2 elevado a T, onde Q é a quantidade de aparelhos montados e T é o tempo em horas. Calcule a quantidade de aparelhos montados num turno de 8 horas. Então, só substituir os valores, né? Só substituir os valores, Q de 8 é igual a 10, que é a funçãozinha aqui, é igual a 10 vezes 2 à oitava. E 10 vezes 2 à oitava vai dar 10.256, que vai dar 2.560 unidades. Aqui é 10 vezes 256, né? Porque 2 à oitava é 256. Então, aqui não é 10 mil, não. Aqui é o sinal de vezes, tá? Então, vai ficar 10 vezes 2 à oitava. E 2 à oitava é 256. Então, 256 vezes 10, 2.560. Então, num turno de 8 horas, essa empresa produz 2.560 unidades. Agora vamos para o terceiro. Sabe-se que determinada bactéria é utilizada para a produção de queijos. Cresce segundo a expressão, né? Essa colônia de bactérias cresce sobre essa expressão. Q de T, que é a quantidade de bactérias, é igual a 25 vezes T vezes 2 elevado a T. Então, agora, para a produção diária de queijo, necessita-se de 1.600 bactérias.
para a produção diária de queijo, necessita-se de 1.500 bactérias. Quantas horas serão necessárias para se ter bactérias suficientes para a produção de 2 dias? Então, se são 2 dias, nós vamos precisar de 3.600 bactérias, 3.200 bactérias, né? Porque eu preciso, para um dia, eu preciso de 1.600, para 2 dias, 3.200. Então, ó, vamos considerar um dia de trabalho de 8 horas. Então, 2 dias são 16 horas. A quantidade de bactérias necessária para a produção dos 2 dias será de 3.200. Então, agora nós vamos substituir o valor na expressão. Então, vai ficar 3.200, que é o que eu preciso, que é a quantidade, que tem aqui, né? É a quantidade. 3.200 é igual a 25 vezes 2 elevado a t. Agora, nós precisamos isolar o 2 elevado a t. Então, eu trago o 25 para dividir. Então, vai ficar 32 dividido por 25 igual a 2t. E 32 dividido por 25 é igual a 128. Então, nós ficamos que t é igual a 128. 2t é igual a 128. Então, ó, como que eu vou achar sair dessa situação? Eu quero encontrar o t e ele está no expoente. O que nós precisamos fazer? É decompor o 128. Decompondo o 128 em fatores primos, vai ficar assim, né? Ó, 128 por 2, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Quantos 2 eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, isso quer dizer que 128 igual a 2 à sétima. Então, 2 à sétima é igual a 2 elevado a t. Nós aprendemos lá já no ensino fundamental, né, quando as bases são numa equação exponencial, quando as bases são iguais, é porque os expoentes também são iguais. Se eu tenho 2 desse lado e 2 desse lado, é porque o t vale 7. Ok? Seguindo em frente. Então, agora vamos terminar o nosso assunto falando da função logarítmica. Ó, a função exponencial f de x igual a x, a elevado a x, com x maior que 0 e a diferente de 1, tem a sua função inversa, que é a função logaritmo indicada por f de x igual a log na base a, log de x na base a. Aqui é necessário que, se você não se lembra de como resolve o logaritmo, é bom você dar uma olhada, né? Pegar o material referente ao logaritmo. Inclusive, eu tenho no meu canal uns vídeos falando um pouco sobre logaritmo também, né? Mas aqui o nosso objetivo é a função, porque nós vamos calcular agora a função logarítmica. Conforme podemos observar nos gráficos a seguir, se a é maior que 1, a função é crescente. E se a está entre 0 e 1, a função é decrescente. Então, ó, eu tenho o a aqui é 3, o a é 3. Então, se o a é maior que 1, a função é crescente. Ó. O f de x, quando o x é 1 nono, eu tenho que o y é menos 2. Ó. Quando o x é 1 nono, o y é menos 2. Quando o x é 1/3, o y é menos 1. Quando o x é 1, o y é 0. E quando o x é 3, o y é 1. Quando o x é 9, o y é 2. Então, essa é a função logarítmica crescente. Agora, nós vamos utilizar o valor entre 0 e 1. Então, vamos utilizar 1/3. Pegar a mesma situação aqui, que são múltiplos, para facilitar até para a gente ver o que acontece nos dois gráficos aqui. Então, ó, para 1/3. Então, quando é 1 nono, o f de x é igual a 2. Ó, 1 nono, o x é 1 nono, esse pontinho aqui bem perto da origem. E o y é 2. Quando o x é 1/3, que é esse outro ladinho aqui, o y é 1. E quando o x é 1, ó, quando o x é 1, o y é 0. Ó, o x é 1, o y está no próprio eixo, o y é 0. E quando o x é 3, ó, quando o x é 3, o y é menos 1. Aqui não está no gráfico, mas quando o x é 9, o y é menos 2. Ok? Então, essa aqui é a função logarítmica decrescente. Muito bem, era isso que eu tinha para passar para vocês.
Eu sei que é muita informação, você precisa rever esse vídeo várias vezes, vai vendo apenas pedaços específicos, tem aquele assunto, vamos lá no comecinho do vídeo, pausa, faz os exercícios, depois volta, assiste ao vídeo novamente em outro momento. Então, cada momento do material teórico, né? Estou me referindo agora a meus alunos da Faculdade do Flamengo. Então, com o seu material teórico que você tem já disponível no seu caderno, então você agora assiste ao vídeo etapas por etapas, onde você vai conseguir se apropriar desses conhecimentos, ok? Mais uma vez, espero que você tenha entendido. Eu sei que é muita informação, mas é assim mesmo que é a nossa vida, né? E é por isso que só os bons vencem, porque os bons vão atrás, não fica no meio do caminho. Os bons correm atrás em busca do seu sucesso. Não vou dizer correr atrás do prejuízo. Vamos correr em busca do nosso sucesso, tá bom? Então, sucesso para vocês. Bons estudos, sejam bem-vindos a esse primeiro semestre, né, que nós estamos iniciando, e muito sucesso para todos vocês. E quero me despedir aqui, lhe dando um grande abraço e seja bem-vindo.